Se você está no mundo do hardware há algum tempo, certamente você já desejou ou ainda deseja essa placa, a mítica GTX 1080 Ti. Até hoje, somente uma placa conseguiu bater consistentemente ela, que é a RTX 2080 Ti. Mas nós temos novidades para vocês sobre as rivais e sobre uma possível substituta, talvez um pouco mais próxima da sua realidade e com Ray Tracing direto da caixa. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Com o anúncio das novas RTX 20 Super, a Nvidia reposicionou as suas placas no mercado. Nós não temos mais uma RTX 2080 e uma 2070 no line-up. Você ainda encontra ela em algumas prateleiras, mas elas já não fazem parte mais do line-up da Nvidia. As únicas placas da geração anterior que ainda permanecem são as RTX 2060 e 2080 Ti. E nós temos agora um novo posicionamento onde nós temos uma 2070 capaz de superar uma 2080 da geração passada. É a 2070 Super, que basicamente tem o mesmo desempenho de uma 2080. Mas será que ela consegue repetir o feito ou repetir o desafio da geração anterior, que era bater a mítica GTX 1080 Ti? Bom, isso era a promessa da Nvidia. A Nvidia prometeu que a RTX 2070 teria um desempenho de 1080 Ti, ou superior a 1080 Ti, ou na casa da 1080 Ti, mas usando essa placa aqui como referência. Bom, talvez não exatamente essa placa aqui, mas o modelo em questão. A GTX 1080 Ti foi o último modelo lançado que realmente empolgou, por assim dizer. Afinal, ela estava numa faixa de desempenho de preço que não era exatamente barata, mas estava dentro de algo que a gente relutantemente aceitava pagar. Depois disso, nós tivemos a 2080 Ti para mais de $1.000. Ou seja, a faixa da X80 Ti acabou passando dos $1.000 e fugindo um pouquinho da média de compra aí do cidadão comum, não é mesmo? Mas nós temos aqui o que promete ser a nova 1080 Ti, ou a substituta pelo menos da 1080 Ti, e o que ela traz de extra. Afinal, para ter uma 1080 Ti, a gente pode simplesmente comprar uma 1080 Ti. Não exatamente nova, mas ainda pode comprar uma 1080 Ti. Então, o que traria a RTX 2070 para te convencer a colocar a mão no bolso e comprar uma RTX 2070 Super e realizar seu super sonho de comprar a super placa de vídeo que você sempre sonhou? Bom, basicamente nós temos aqui uma RTX 2070 Super com especificações superiores a uma RTX 2070, temos mais SMs, temos um clock base, um clock boost superior, temos mais poder para Ray Tracing e nós temos aqui um aumento pequeno de TGP, do consumo total aí da placa. Claro que a diferença principal entre a RTX 2070 e a GTX 1080 Ti é a arquitetura. Nós estamos falando de uma placa que é da arquitetura Turing, um refresh da arquitetura Turing, enquanto nós estamos falando de uma arquitetura Pascal, uma arquitetura que já está, por assim dizer, obsoleta, ou ultrapassada, ou superada, ou nenhuma delas. Na verdade, Pascal é capaz de suportar todas as tecnologias que nós temos hoje em dia, exceto o DLSS e Ray Tracing. Nós temos uma placa que traz um diferencial em relação a 1080 Ti, mas são perfumarias, não são exatamente diferenciais de desempenho bruto, como nós vamos descobrir nos testes em seguida. Será que a 2070 Super é capaz de finalmente superar a GTX 1080 Ti e trazer, além das perfumarias, um desempenho bruto, coisa
e bater a 1080 Ti. Para os testes eu utilizei o meu PC com o Ryzen 7 2700X no Aorus X470 Gaming 7, 32 GB de memória GI EVOX 3200 MHz, um SSD NVMe da Western Digital de 512 GB, um HD de 4 TB e uma fonte de 750 watts da Corsair. A captura ficou por conta da Elgato 4K, uma placa de captura externa, ou seja, não tem prejuízo na hora de capturar os jogos, ou seja, não vai ter penalização de desempenho. Para os testes eu escolhi jogos em DirectX 11, DirectX 12 na resolução de 2.5K, que é mais ou menos o alvo dessas duas placas hoje em dia. Apesar da 1080 Ti ter sido lançada para 4K, nós temos outras placas que são hoje voltadas para 4K, como a 2080 ou a 2080 Ti, ou no caso a 2080 Super. E a 2070 Super é basicamente a placa voltada para 2.5K. Além disso, de quebra, a gente elimina boa parte do gargalo de CPU que acontece em 1080p. Em Assassin's Creed Odyssey, nós vemos uma diferença bem próxima da 2070 Super e da 1080 Ti, com uma pequena vantagem para 1080 Ti. Na verdade, no gameplay, para a gente conseguir notar isso só se você medir mesmo o FPS para saber a diferença exata, já que em alguns momentos elas cravam basicamente o mesmo FPS. Em Far Cry 5, novamente uma disputa muito próxima, trocando a liderança, as duas placas, na casa de 3 a 4 FPS, acaba variando a diferença, com uma pequena vantagem para a GTX 1080 Ti. Em Metro Exodus, as duas placas acabam cravando basicamente o mesmo FPS. Nós temos ali um desempenho que é um pouco superior para a RTX 2070 quando nós testamos em DirectX 12, mas novamente a diferença só vai ser percebida se você medir, ou seja, colocar as duas placas lado a lado e medir os resultados no final, já que ambas as placas entregam um desempenho e uma estabilidade muito parecidos. Em Rainbow Six Siege, a arquitetura Turing se sai melhor do que a Pascal e nós temos um desempenho superior para a RTX 2070 Super, na casa dos 20 FPS. Aqui a diferença mais importante, que é curioso num jogo como Rainbow Six Siege, mas que se repete aí nas gerações anteriores quando se compara uma Turing com uma Pascal. Em Resident Evil nós vemos um desempenho praticamente idêntico das duas placas em DirectX 11, novamente com ambas as placas trocando a liderança e sendo necessário ver lado a lado e contar os FPS para você realmente sentir a diferença. Em DirectX 12, curiosamente, a GTX 1080 Ti se sai um pouco melhor do que a RTX 2070 Super. Em Shadow of the Tomb Raider, nós vemos novamente o que acontece em todos os testes, ou seja, em DirectX 11 você pode encontrar em alguns momentos do jogo o gargalo de API, então recomenda-se utilizar o DirectX 12. Por isso, nós vemos ali o mesmo desempenho das duas placas, afinal elas acabam sendo limitadas por esse gargalo de API. Quando é liberado o desempenho, ou seja, utilizando o DirectX 12, nós vemos uma diferença de desempenho para a RTX 2070 Super na casa dos 7 a 8 FPS. Ou seja, é perceptível a diferença, mas somente se você estiver próximo dos 60 FPS. Afinal, os resultados rodam aqui na casa dos 90 FPS. Em alguns momentos a gente vê uma diferença maior para 2070 Super, mostrando ali um ganho no DirectX 12. The Division 2 é outro título onde as placas ficam muito próximas em desempenho, mas a RTX 2070 Super fica na frente da 1080 Ti, mesmo que a margem seja bem pequena. Em DirectX 12, um cenário mais favorável para ambas as placas, novamente a RTX 2070 Super se mantém na frente da 1080 Ti ainda por uma margem pequena, mas seria aquela diferença entre você rodar muito próximo dos 60 ou rodar acima dos 60. Realmente um desempenho muito próximo das duas placas. Em Battlefield 5, tanto em DirectX 11 quanto em DirectX 12, as placas acabam cravando o mesmo FPS. Então a gente basicamente não tem uma diferença de desempenho entre as duas, elas trocam FPS e para que haja uma real vencedora você teria que medir o FPS realmente lado a lado e ambas as situações você teria basicamente a mesma estabilidade, ou seja, um frame time bem limpo e uma mínima muito próxima para ambos os modelos. No modo multiplayer a diferença se repete, ou seja, nós temos novamente as placas trocando ali a liderança ou basicamente empatando em desempenho e você realmente não iria sentir a não ser que tivesse duas placas lado a lado para comparar. A diferença mesmo fica por conta do
Ray Tracing. Claro, as Pascal também são capazes de rodar o Ray Tracing, mas a penalização de desempenho é bem maior. Nós temos um hit ali na casa dos 20 FPS, o que derruba o FPS da GTX 1080 Ti para casa dos 40, enquanto nós temos 60 FPS ou mais na RTX 2070. Nós testamos em 1080p, contudo no High, ou seja, para ambas as placas mesmo, com um hardware dedicado para Ray Tracing, ainda é bem grande o hit ali na RTX ou na GTX, afinal a gente precisa sair de 2.5K para ir para 1080p. Claro, esse não é o cenário ideal, nós vamos trazer mais testes com Ray Tracing e também fica ali por conta de um possível diferencial a curto prazo para RTX 2070 Super. A Nvidia e as suas parceiras anunciaram mais jogos com Ray Tracing, ou seja, o mercado está cada vez mais adotando os jogos, apesar de ainda estar saindo a conta gotas. Nós temos uma adoção maior, nós temos aí uma tecnologia que parece que está realmente se tornando interessante, mas que ainda está saindo a conta gota. E mesmo que não seja o ideal, a GTX 1080 Ti ainda consegue empurrar um Ray Tracing, pelo menos para você ver. Se você já quiser jogar, se você quiser agora o desempenho, você vai ter que ir mesmo para uma 2070. Em relação à eficiência, as placas entregam um TDP bem próximo, mas com a 2070 sendo mais eficiente, com consumo um pouco inferior, o que não faz muita diferença, já que as fontes costumam estar no mesmo patamar, basicamente. E se você pensa em uma 1080 Ti ou uma 2070, basicamente seria na mesma casa de consumo. Em relação ao desempenho, como nós vimos ali, as placas trocam lideranças, mas o que a gente pode observar é que em alguns jogos mais recentes e em DirectX 12, na maioria dos casos, pelo menos testado aqui, a 2070 se sai um pouco melhor, o que pode ser aí uma amostra do que está por vir, mas não dá pra gente fazer previsões baseadas nisso. O que a gente vê é que, na média, as placas ficam muito próximas, em algum momento a GTX 1080 Ti acaba passando por pequena margem, em alguns outros momentos a RTX 2070 Super acaba passando por uma margem um pouquinho maior, mas a diferença é realmente muito pequena, ou seja, para desempenho bruto, qualquer uma das placas acaba tendo o mesmo desempenho. Eu testei aqui o modelo Blower, você deve ter reparado, mas esse é o modelo de referência da 1080 Ti, enquanto esse é o modelo de referência da RTX 2070. Diferente da geração anterior, a RTX 2070 não tem mais o Founders Edition Premium, por assim dizer, aquele que tinha um chip com especificações melhores do que as parceiras e que seria mais caro do que as parceiras. Diferente disso, agora a Nvidia tem uma RTX 2070 Super, que é o modelo de referência, que segue o mesmo preço dos modelos mais básicos das fabricantes. Esse é o pior cenário possível, ou seja, os modelos custom podem trazer especificações superiores, o que eu sei, você vai me dizer que as 1080 Ti também traziam. Afinal, nós estamos com o modelo Blower que acaba dando throttling, limitando em alguns momentos o clock da GPU, enquanto que os modelos custom costumam trabalhar em clocks mais elevados que isso, mais próximo dos 2 GHz, mas é o mesmo que deve ocorrer com uma 2070. Então, essa diferença pequena entre elas vai acabar sendo decidida entre o modelo específico, o clock ou o overclock aplicado na GPU. Em relação à compra, fica bem evidente que a diferença entre uma 1080 Ti e uma 2070 é entre você comprar nova ou usada, já que a 1080 Ti você vai ter que comprar usada. E você, obviamente, não vai ter o mesmo desempenho nas novas tecnologias que estão por vir, se é que isso faz diferença para você. Se você quer mesmo uma placa nova, uma placa com desempenho na casa da 1080 Ti, aquela placa dos seus sonhos, capaz de rodar basicamente tudo em 2.5K e até arranhar bem em 4K, a 2070 Super é uma boa escolha, principalmente se você se importa com o Ray Tracing DLSS. Se você não se importa com isso e quer comprar uma placa pode ser usada, a 1080 Ti ainda entrega um desempenho muito respeitável. Realmente foi um grande lançamento da Nvidia que até hoje dá trabalho para a própria Nvidia. Então a 1080 Ti ainda é uma pedrinha no sapato da própria Nvidia. As GeForce GTX brigando com as GeForce RTX. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do design das duas placas? O que você prefere, a 1080 Ti Founders Edition ou a RTX 2070 já com esse maravilhoso espelhado aqui e esse questionável super verde aqui no meio? Deixa aí nos comentários. Mas falando sério, eu quero saber de vocês o que vocês acharam do desempenho.
O que vocês pensam em relação a 1080 Ti e a RTX 2070? Você compraria uma 1080 Ti usada ou iria para uma RTX 2070 Super? Você realmente está interessado no Ray Trace ou você só está interessado no desempenho bruto de uma RTX 2070? Nos preços, qual que vai acabar compensando? Deixa aí nos comentários. Se você tiver mais sugestões para testes, deixa aí que nós podemos trazer mais comparativos com a 2070, 1080 Ti e outros modelos que nós temos aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!